se eu não tivesse a ciência, talvez eu também colocasse um monte de vassoura. Porque eu acho toda planta linda. Eu não acho planta feia. Você falar pra mim, Ricardo, a planta feia, puta, cara, eu acho que é bonita. Mas depende da circunstância. Mas agora, quando você mistura um monte de planta estrangeira, pra mim parece sushi com pizza. Não vai combinar. Elas não tiveram a mesma evolução. Isso é uma coisa. Esse livro ele procura ser o Museu da Mata Atlântica e trazer para as pessoas o que era a Mata Atlântica original, como que ela se transforma, o que sobra nesse século XXI e caminhos para o futuro. Esse foi mais um episódio especial aqui no canal e foi com o Ricardo Cardim. Esse episódio a gente conversou sobre paisagismo, preservação, conservação, para além da discussão necessária que sempre será atual entre plantas nativas e plantas exóticas. Foi bom ter aprofundado com ele ideias mais longas e embasadas para que todos nós converjamos para um bem maior. Aliás, todos queremos praticamente a mesma coisa, né? Espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto a gente. E você já conhece a área de membros do canal? Dá uma olhadinha lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu caro, até debaixo de chuva eu fico aqui com você, porque é tão difícil de se encontrar que deu certo. A chuva abençoa. A chuva abençoa. Meus amigos, minhas amigas, Ricardo Cardim, para quem não conhece, o link está aqui embaixo, duvido que não conheçam, os seguidores são muito parecidos. Uma honra estar aqui com ele e a gente desvendar algumas coisas sobre nativas e vocês vão entender já já por que eu vim com uma nativa da Amazônia. Da Mata Atlântica não foi, tá, meu caro? Mas da Amazônia foi. Você vai entender já já porque eu estou dizendo isso. Obrigado, Ricardo Cardim. E a gente vai vendar aqui um parque maravilhoso, que eu já dei uma voltinha aqui. Então acompanha com a gente que esse episódio está demais. Meu caro Ricardo Cardim, obrigado pelo seu tempo. Enfim, deu certo. Vocês não sabem o quanto eu pentelhei este homem, né? A gente se cruzou lá no encontro de Jardins Botânicos, né? Aqui no Jardim Botânico de São Paulo. Visitem, que vale a pena. E eu mandei e-mail para ele, Instagram, deu certo. Obrigado, Cássio Vasconcelos, também pela ponte. E obrigado pela tua bandeira. É uma bandeira importante, que é sobre plantas nativas, um paisagismo sustentável. Tem um livro que já saiu, um que está saindo agora. Queria que você me contasse um pouco da tua carreira e a gente explora aqui esse parque absolutamente urbano e necessário, cada vez com mais verde, espero. São Paulo precisa, mas deixo com você as palavras, me conta um pouco da tua carreira, do seu momento. Bem, Alan, eu sou um paulistano, vida e ator em São Paulo. Eu nasci e cresci a minha infância num apartamento pequeno, no Canyon Urbano de Moema. Canyon Urbano é maravilhoso. Eu tinha um terracinho de 2 metros quadrados, não é exagero, 2 metros quadrados, que tinha sombra de todos os lados, né, por causa dos outros prédios, e ali eu cultivei a minha paixão por plantas, que vem desde que eu sou, assim, me conheço por gente, né, aquele livro do bebê que a mãe faz, toda mãe faz, né? Tá lá aos 4 anos que meus principais brinquedos eram as plantas, as flores. Então eu sempre gostei. E quis a providência divina que eu estudasse numa escola em Santo Amaro, que era o Poridomos da Verbo Divino. Sério? Eu fiz por ele. Eu também. Poxa. Então. Pô, eu sou de 80, você de quanto? 78. Pô, pertinho. Pertinho. Bom. A gente é capaz de se cruzar na hora do lanche. Pois é. Então, quis que eu estudasse lá, e lá por acidente tinha um pedacinho de Mata Atlântica no fundo da escola, que era o chamado bosque. É isso. E aquilo, desde o começo, conectou comigo, não sei porquê. Eu tenho lembranças de, com, sei lá, 5, 6 anos, com a minha melhor amiga na época, que chama Carolina Miranda, de ficar no bosque brincando lá e olhando aquelas árvores.
eu achava aquilo tudo muito interessante, as sementes, tal, encher a lancheira com semente. E eu lembro de achar muito estranho que tudo que eu via naquele bosque, que para mim era mágico, eu não encontrava em nenhum outro lugar da cidade. A não ser quando meu pai me levava às vezes no Pico do Jaraguá, no Parque Volpe, no Trianon. Mas assim, não tinha nada a ver com o jardim do prédio que eu morava, nada a ver com o jardim do clube que eu ia, com o que eu via na cidade. Mas eu não sabia nada do que era isso ainda, né? Isso 82, 83, 85. E aí eu fui aprendendo, né? Aí eu fui entendendo que aquela floresta que eu amava realmente não tinha nada a ver com todo o resto, que eram plantas de fora e que as pessoas não entendiam essa diferença e que não sentiam carinho por aquilo, né? Aí eu viro adolescente, aí a coisa complica, o bullying, etc. O que acontece, né? Vamos para frente agora, vamos para 2009. Em 2009 eu entro no mestrado em Botânica na Universidade de São Paulo. De faculdade você fez o quê? Faculdade fiz odontologia. 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 Legal. Quando eu me formo na escola, isso em 95, cara, meio ambiente era um assunto que não existia. Não existia. Né? Então eu pensei, eu não venho de uma família rica, não sou herdeiro, então eu pensei, puxa, vou precisar trabalhar para manter o padrão de vida que eu me acostumei como classe média, preciso trabalhar muito. Então eu vou fazer alguma coisa que eu tenho jeito, que é com desenho. E aí fazer odonto porque eu tenho jeito com mão. Por causa disso também não queria ter patrão de jeito nenhum, nunca quis trabalhar para os outros. E, bem, aí trabalhei como dentista, eu fiz especialização em odontologia, tenho mestrado em odontologia na USP. Mas em 2005 eu falei, agora eu não aguentava mais trabalhar com o que eu não amava tanto quanto eu amo a botânica, a natureza. E eu já vi que tinha uma abertura no mercado para isso. Então eu fiquei de 2005 até 2010 atravessando o túnel para fazer a transição de carreira. Aí montei uma empresa de telhados e paredes verdes em 2008. Essa empresa começou a ganhar dinheiro em 2010, aí eu vendi o consultório e aí a coisa foi, né? Então, aí eu tenho mestrado em botânica que eu estava falando, né? Em 2012. A empresa de telhados e paredes verdes já está acontecendo, a gente começa a crescer, começa sempre nessa coerência que eu faço desde o começo da minha vida profissional, de trabalhar com paisagismo embasado em ciência. Porque esses 2 mestrados que eu fiz me deram uma alfabetização científica. Certamente. E eu tive orientadores bastante severos, que por um lado foi muito bom. Né? Então, esse senso crítico que eles desenvolveram em mim, com relação à ciência, com relação ao entendimento da diferença entre opinião e evidências científicas, foi muito importante. E isso eu carreguei para dentro da empresa. Né? Então, tanto na empresa de telhados e paredes verdes, quanto depois, quando eu abro em 2016, a Cardim Arquitetura Paisagística com a minha sócia Alessandra, que é minha esposa também. Que é arquiteta. Né? Então, um botânico e um arquiteto. Legal. Uma arquiteta, né, tocando o escritório. Que legal, que máximo. Eu não sabia desse primeiro trecho aí da sua habilidade manual. Parabéns, legal. Obrigado. E aí, assim, eu entendo que, de novo, para quem não segue o Cardim, siga, os links estão aqui embaixo. E eu te sigo e acompanho muito a tua bandeira, né? E é só vocês entenderem, a gente está aqui porque está chovendo, tá, gente? Aqui é um ambiente bem corporativo, paulistano, imitação de mármore ali, tá tudo... Pior que é mármore de verdade. Não é imitação? É chique de verdade. É chique de verdade. É chique de verdade, é difícil. Perdão, desculpe que os arquitetos e, enfim, quem fez, então mármore de verdade. Que é lindo mesmo, mas é bem paulistano. O que não é muito paulistano é a vegetação que vocês vão ver já já. Mas... E a sua cruzada pelas nativas você é um cara, não vou dizer radical, mas talvez um pouco radical às vezes? Não, eu acho que radical são as exóticas, né? Como é que a gente tem 90% de exóticas no paisagismo do país com a maior biodiversidade do mundo? Se isso não é radicalismo, extremismo, eu não sei o que é. Né? É uma xenofobia às avessas, porque as nativas não podem entrar no jardim, só as exóticas. Né? Então eu queria pegar esse gancho, até foi meu ponto de pergunta para você lá no Jardim Botânico de São Paulo. Como que a gente pode trazer, e acho que só para o público saber a resposta que você me deu na época ali, trazer mais as nativas para o grande público, né? Porque você vê uma grande indústria, fomentada até por Olambra, com as suas origens lá na Holanda e a Holanda bebendo muito do Sudeste Asiático, trazendo muita coisa, cultura de tecido, reprodução em massa, do que me parece, entre aspas, mais fácil, tá? Bem aspas aqui, tá?
Como que a gente consegue, como nós comunicadores, você também comunicador, mas também mão na massa do paisagismo, trazer as nativas para o grande público para que, quando eu vá ao Ceasa, eu me esbarre com as nativas muito mais do que coisas exóticas? Qual que é o caminho? Bem, aí você vê a dificuldade que eu passo pregando no deserto. Tá. Né? Porque o que acontece é que a gente vive um extremismo do lado das exóticas. Você vai numa Ceasa Campinas, numa Ceasa São Paulo, você não encontra praticamente nenhuma planta que existia naquela região antes da chegada da dita civilização. Né? São plantas que vieram do mundo inteiro, dentro desse... Você falou perfeitamente como é que funciona a indústria mundial de plantas ornamentais. A indústria mundial de plantas ornamentais trata a planta como objeto. Como é uma almofada, como é uma roupa, é um objeto passível de moda e que é desenvolvido como moda e etc. Só que esquece que planta é parte viva de um ecossistema. Planta interage com outros seres vivos. E planta tem um contexto dentro desse ecossistema vivo. Diferente de uma almofada ou de uma camisa. Né? Bem, como a gente vive hoje essa situação de que onde você vai comprar plantas, você não encontra plantas nativas a partir do momento que você tem consciência disso, é muito difícil. É muito difícil. E como que a gente fez na Cardim Paisagismo? Tá. Aí você fala, Cardim, como é que foi? Bem, hoje eu tenho 430 projetos no escritório, 150 em andamento, os outros já feitos, implantados, tudo grande. O que acontece é que quando a gente começou o escritório, a gente começou a conversar com os produtores e entender que, e a gente percebeu assim, de 60 plantas que um produtor tinha em Limeira, 8 eram nativas. O outro tinha 5, o outro tinha 10. E a gente montou um elenco, né, com esse garimpo. E aí a gente foi usando esses produtores, fomentando eles. Aí surgiram novos produtores, como a Fábrica de Árvores, do Alex Vicentim, que também entende de ciência e que pensa dessa forma. Surgiu o Pátio Caetê da Votorantim junto com a gente. O Pompeu participava muito com a gente também nessa época. A Giovana Paisagismo, que trabalhou com a Votorantim, que é a Regina, e mais outros parceiros menores, mas enfim, né, que faziam esse conjunto. Então a gente conseguia suprir tranquilamente, porque o que acontece, e eu acho interessante como as pessoas falam, mas não tem nativa. Realmente, não vai chegar, o produtor não sabe nem o que é nativa. Mas se você estudar e souber, você consegue entender que vários produtores têm aqui e ali de nativas. Você consegue construir um projeto só com nativas usando o que tem disponível no mercado, mas realmente é muito mais difícil do que você pegar uma Maci, Careca Bambu, Tamareira, Oliveira, Falsa Fênix, que é o de sempre, né? Obrigado, Cardim, acho que isso elucida bem. Teve um ponto que a gente discutiu lá naquele encontro dos Jardins Botânicos, que talvez tenha um papel da Embrapa, papel público, de ajudar a gente nessa cruzada. Porque, a depender da consciência, ou inconsciente coletivo, ou consciente coletivo, talvez demore mais, né? Mesmo porque você bem falou alguma vez que é incrível como uma marca como a Farm tem uma costela de Adão como símbolo tropical da marca, ou um dos símbolos, sendo que não é nenhuma nativa brasileira. Mas enfim, deixa esse gancho, a gente vai dar uma volta agora porque parou de chover e aqui é muito bonito para a gente ficar só nesse trecho. Então acompanha com a gente, vai ser bem legal. Essa planta é uma carqueja arbustiva que a gente descobriu no Legado das Águas Votorantim em 2015, 2016. E aí a gente trouxe para o viveiro do Legado como uma planta potencial, entre outras. E ela é magnífica, ela tem uma arquitetura incrível, é muito diferente daquela carqueja que a gente tem para o chazinho. Ela chega a 2, 3 metros de altura. E a forma dela é uma instalação artística. Mas é a mesma estrutura da carquejo pequena, isso, na mesma espécie, no mesmo gênero, mesma espécie. Aí, né? Tá bom. Mas, e ela tem muitos recursos para polinizadores. Que o paisagismo sustentável também é o seguinte, a gente tem que entender que nós humanos não temos o poder sobre todo o planeta, como muitos pensam. Né? Nós somos apenas parte dessa criação divina que é muito maior do que nós. E eu sempre penso o seguinte,
eticamente falando, com que direito eu, como um ser humano, venho em um novo território para habitar, né? Eu tenho que comer, tenho que morar, tenho que trabalhar, ok, tudo no seu direito. Agora, eu não tenho o direito de fazer um genocídio em todas aquelas espécies que estavam aqui centenas de milhares de anos antes vivendo aqui, que eram as donas desse território, de um besouro a um samambaia-sul. Não tem esse direito. Então eu entendo que o futuro dessa parte ética é a gente trazer de volta, dentro do possível, essa biodiversidade nativa milenar para conviver conosco, onde todos ganham, nós e eles. Claro que eu não vou ter uma onça pintada aqui, mas eu posso ter um saruê, eu posso ter um tucano, eu posso tentar recriar esses mecanismos naturais dentro de uma dinâmica possível, que se melhorar a disposição das pessoas, a ciência, um dia talvez a gente chegue numa situação muito mais confortável de integração entre biodiversidade nativa e humanidade. Olha, eu fico muito integrado aí, o Paulo, ao seu discurso, pelo lado de que em casa a gente tem pau-brasil, tem palmito jussara, tem algumas coisas lá, e o saruê. O saruê entrou no nosso escritório essa semana passada. Tem um amigo lá. Tem um amiguinho lá, um saruezinho. Não, perfeito, legal. Queria pegar só, já que eu estou com o mestre em paisagismo aqui, por exemplo, como que você pensa aqui, vou colocar bromélia com carquejo, onde que vem a inspiração? Como funciona? Vamos lá, ótimo, né? A gente tem um paisagismo no Brasil que ele vem muito, claro, da Europa do século XIX. As cidades brasileiras até 1850, elas não tinham nenhum tipo de paisagismo. O que se tinha era, na casa dos mais ricos, um quintal lá no fundo, com plantas úteis entre flores porque eram bonitas, ervas porque davam chá, frutas porque alimentavam, horta. Não tinha nenhum viés de paisagismo, né? Eram as cercas. Depois de 1850, começa a vir o dinheiro do café, começa a vir a imigração europeia para cá, a elite quer se parecer com a Europa, e entre esses imigrantes vem muitos arquitetos paisagistas da época, e as lojas de plantas começam a vender plantas estrangeiras porque era o que aqueles arquitetos conheciam. E consumiam. E a nossa elite andava de casaco de pele no Rio de 40 graus, e, né, naquela época. Então, assim, veio o útil agradável para aquela época, do que eles queriam. E esse paisagismo europeu daquela época, ele persiste em diferentes formas até hoje no paisagismo vingente. Né? Eu consigo identificar na estética, na composição. Você consegue uso de topiárias, buchinho. Mesmo que a pessoa que fez não perceba que ela está usando o inconsciente coletivo de século atrás. Bem, aí como é que eu faço o meu projeto respondendo sua pergunta? Para você ser um bom paisagista no Brasil, pelo menos paisagista sustentável, você tem que ser que nem um bom piloto de avião. O bom piloto de avião acumula milhares de horas de voo para ser considerado bom. O bom paisagista sustentável tem que ter milhares de horas andando na natureza nativa, pegando carrapato, entendendo como é que funcionam os ecossistemas. Burle Marx fazia muito isso, mesmo sem a ciência na época dele. Não tinha ciência na época dele. E o que eu faço? Eu ando muito na natureza nativa. Então, quando eu estou lá andando numa restinga, puxa, essas bromélias estão conversando com os guriris. Olha o guriri com a bromélia. Puxa, e tem atrás a norante, que é o rabo de arara. Olha o rabo de arara. Aí quando eu vou num campo ácido da Serra do Mar, eu vejo as carquejas compondo esse campo com o samambaia-sul. Opa, olha que legal. Né? Isso funciona esteticamente, ecologicamente. Porque uma coisa que a gente tem que entender... Perdão, então você está trazendo a observação in situ de várias espécies e a mimetização dela de alguma maneira. Uma interpretação. Porque claro que tem a arte junto. Claro. Né? Então o paisagismo, embora eu não acredite no paisagismo do homem para o homem, acredito do homem para a natureza, mas o paisagismo ele sempre vai ter o componente ideológico da arte humana. Né? Ninguém aqui está recriando um ecossistema idêntico. Eu estou reorganizando esse ecossistema, tentando respeitá-lo em todos os níveis, mas trazendo para uma estética que eu considero agradável para o humano. Que vai melhorar aquele, vamos supor, o bom humor desse humano ao olhar isso. Né? Certo. Então, mas é sempre inspirado na natureza nativa. Legal. E você citou agora há pouco o mestre dos mestres, talvez, Burle Marx. Ele mesmo fez um uso grande de exóticas, não? Muitas. Ele trouxe muitas exóticas que viraram moda. Palmeira triângulo, por exemplo, foi uma moda que ele trouxe, né? Foi. E você queria esfregar a cabeça dele no asfalto? De jeito nenhum. Ele era o primeiro lugar, né? A gente não pode julgar os outros
no passado seria anacronismo, né? Ele viveu uma época que ele tinha as ferramentas à disposição dele, né? O espírito dos tempos dele. Eu não posso julgar, eu não estava ali. Né? O que eu sei é que naquela época ele não tinha nada de ciência que explicasse por que era importante usar plantas nativas, não existia esse conceito de plantas invasoras, não se entendia a interação entre plantas e bichos nos trópicos, não se sabia nada. Ele foi criando aquilo, justamente ele foi um herói. Né? Ele foi entendendo que o país estava sendo desmatado, os brasileiros não conheciam sua vegetação, tanto que ele foi conhecer as plantas brasileiras no Jardim Botânico de Dahlem, na Alemanha. Então você vê o nível de desconexão. Que ele entrou na estufa e ficou, nossa... Então isso é o que eu tenho, isso que eu tenho no Brasil, né? Isso é meu. E a gente queimando para plantar café, né? Como se não valesse nada. Então, e continua, viu, queimando? Não, continua. Isso agora é para sorte. Então, aí... O que acontece é que Burle Marx se apaixona por tudo aquilo e tal, né? Mas ele, como ele não tinha essa ciência, se eu não tivesse a ciência, talvez eu também colocasse um monte de vassoura. Porque eu acho toda planta linda. Eu não acho planta feia. Você falar para mim, Ricardo, a planta feia, puta, cara, eu acho que é bonita. Mas depende da circunstância. Mas agora, quando você mistura um monte de planta estrangeira, para mim parece sushi com pizza. Não vai combinar. Elas não tiveram a mesma evolução. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Que a planta tem a sua estrutura estética, sua arquitetura devido à evolução da onde ela ocorreu. Né? Então, cactos transformam folhas em espinhos para não perder água. Bromélias acumulam água na floresta ombrófila densa, rica em água. Então, esse conjunto de adaptações ao meio leva a uma estética similar e que gera uma estética harmoniosa. Né? Então, isso tudo é levado em consideração nesses projetos. Muito legal. Bom, a gente está falando, eu já falei da beleza aqui do Parque Gamarra, né, que a gente está aqui na zona sul de São Paulo, né, início da zona sul de São Paulo. O que é esse espaço aqui, Cardim? Explica pra gente, porque ele, né, você tem acesso à rua, ele é um parque da iniciativa privada, mas acesso ao público. Esse projeto é um projeto da Cardim Arquitetura Paisagística. Ele aconteceu de 2016 ou 2017 até 2023. É um projeto magnífico, né? Eu falo magnífico não por causa do paisagismo, é magnífico porque é um projeto enorme, um terreno de 38 mil metros quadrados, que a gente conseguiu convencer, junto a um diretor da época, que é o Vinícius Amato, sempre falo dele, a diretoria da Gamarra a deixar uma grande área como praça pública para a população. Que não fosse um condomínio fechado como tantos outros que a gente tem em São Paulo. Porque o Brooklyn não tem parque. O Brooklyn foi construído para atender interesses privados e não coletivos. Então, a gente falou, puta, a gente tem que construir um parque. E para mim, a coisa mais sensacional desse projeto, né, quando a gente termina ele tem uma recriação de um riacho de Mata Atlântica, eu vou explicar depois por que disso, um poço das Antas da Serra do Mar, acho que tem um trecho de cerrado, tem restaurações ecológicas de Mata Atlântica, tem paisagismo com as espécies nativas da região. Mas o mais legal desse projeto foi quando depois que a gente entregou, a gente viu que pedreiros que trabalharam aqui na obra puderam trazer a família no domingo para fazer piquenique. Que legal. Né, é impagável isso é impagável, né? Então, esse projeto eu acho que ele é disruptivo em muitos aspectos. É um projeto que se estivesse na Alemanha, talvez estivesse na ONU. Mas no Brasil é complicado. É complicado. No Brasil é complicado. Entendi. Isso aqui tudo que está aqui, não tem uma espécie que não ocorria no Planalto Paulistano. Isso aqui tudo e com a genética do Planalto Paulistano. Vieram do legado das árvores e da fábrica de aves. Então, Cambuci ali, né, que não é o bairro de Cambuci, Pariopeba, a Samambaia Sus, né, que vieram do legado das águas. Isso daqui tudo, tem árvores aqui lá dentro, Peroba Rosa, um monte de coisa, né? Então, isso daqui é um potencial de educação e de restauração, né, que deveria ser política pública. Concordo. Infelizmente ainda não é, né? E essa água toda, ela é rebombeada ou não? Essa água, ela foi desenhada para ser de reuso do prédio, só que o prédio não está ocupado ainda. Então ela é rebombeada. Entendi. Ela vai e volta. Entendi. Mas depois o CTE que fez, esse prédio tem certificações, né? Entendi. E aí ele vai usar a água do próprio prédio, filtrada, claro, né? Para não matar os peixinhos nativos que a gente tem aqui.
né? Esse lago é assim, São Paulo era que nem Salvador no passado. Tá. Salvador é uma cidade que falam, tem uma igreja para cada dia do ano. Aham. São Paulo tinha um rio para cada dia do ano. Aham. Não tinha vale, nessa cidade não tinha um riozinho como esse correndo. Aham. Isso foi destruído inteiramente no século Aham. passado. Aham. Então hoje uma criança, se ela quer ver um rio em São Paulo, ela não tem onde ver. Ela não tem onde ir. Aham. Eu já fiz isso com meus filhos, que eles falam, papai, quero ver um riozinho. Eu consegui no máximo na Grande Julieta, num rio que tem cor de homo. Né? Tem a Praça tá. Severo Gomes Sim, ali, sim, sim. que o riozinho tem cor de homo, Sim. conforme o esgoto que cai ou não Claro. cai. Né? Aham. Então isso daqui, né, eu quis criar um rio que fosse acessível para as crianças, principalmente, que as crianças interagissem com o corpo d'água o mais semelhante possível, claro que é uma criação humana, mas uma criação arqueológica, assim por dizer, de um rio da Serra do Mar, um rio de Planalto. Perfeito, né? perfeito. E quando eu trouxe meus dois filhos aqui, eu tenho uma de 8 e um de 5, né? Tá. Aí eu trouxe com a Alê e a gente levou eles aqui no meio. Aham. Aí a gente falou assim, Ale, vamos deixar eles soltos, vamos ver se eles vão correr para o playground industrializado ou se eles vão para a natureza. Aham. Prova dos 9, vamos lá. Olha o medo do pai nessa hora. De repente, vieram correndo para essas pedras aqui. Ufa! Ufa! Mas vieram correndo para essas pedras aqui, pegaram 2 folhas e começaram a fazer corrida de folhas como se fosse barquinhos pela água. Claro. E ficaram brincando um tempão aqui. Né? Então, assim, isso é a prova que os nossos 300 mil anos de DNA como espécie continuam muito fortes quando a gente é criança. E a gente só começou a entrar no Black Mirror há pouco tempo, né? É verdade, é mais recente. Mais recente. Cardim, cara, primeiro, parabéns de novo, acho que é incrível isso. E você está me comentando agora há pouco que aqui embaixo tem garagem. Isso. Quantos centímetros de terra tem aqui para essa estrutura? Aqui a gente tem acho que 5 pisos de garagem, é uma loucura, né? E aí a gente tem 80 centímetros de terra. 80 centímetros de terra. Isso, e a gente tem uma floresta aqui em cima, foi tudo calculado considerando, né, as cargas, incidentes e tal. A gente tem no escritório, né, um corpo de arquitetos, e então foi tudo pensado, mas muito disso, como é que você sabe? Andando na natureza, eu entendo olhando a floresta, você entende como que as raízes funcionam, né, as dinâmicas de limite, né, em lugares que são rochosos, tudo tal. Então tá indo super bem, graças a Deus. Você fez uma observação no Rio de Janeiro, visitando seu pai, como que foi isso? Então não, que meu pai mora no Rio. Tá. E aí, isso em 2012, muito tempo atrás, na verdade nem isso, 2010, eu naquela época eu estava muito fazendo um montanhismo, assim por dizer. E aí eu subia direto na pista Cláudio Coutinho, que tinha ali na Urca, no Rio de Janeiro, Praia Vermelha. Eu entrava por dentro e ia subindo. Ali você tem uma situação muito interessante dos morros de pedra, né, da Babilônia, etc. E que você vê florestas em miniatura, com 4 metros de altura, crescendo numa espessura de 20 centímetros de terra. Em cima do lençol de gneiss, de granito. Então a floresta é linda. E uma árvore e outra planta segura na outra pelas raízes. É uma manta de raiz. Então aquele vento vem com sei lá quantos quilômetros do oceano na tempestade e nada cai. Nada cai. Falei, poxa, se isso funciona aqui, por que não pode funcionar em cima de um prédio? Boa. Por que não pode funcionar em cima de uma garagem? Impressionante. E aí eu comecei a fazer e deu certo. É, A gente fez em cima do Citibank uma floresta de bolso que tinha 8 metros de altura. Na Gazeta tem uma floresta de bolso com 8 metros de altura, no prédio da Gazeta da Paulista. Eu tenho um grande amigo e mestre de design chamado Fred Gelli. Fred é um dos maiores designers do mundo e certamente talvez o maior brasileiro. E ele é um professor de biomimética. Ah, que legal, biomimética. Então, biomimética é um pouco disso que o Cardim trouxe, é olhar para a natureza, né, como que os nadadores de alta performance, naquela época que usavam aquelas roupas que eram permitidas, se performavam melhor, porque os fabricantes analisavam como que os tubarões e golfinhos e afins nadavam tão rápido e aí mimetizaram na roupa aquilo. A biomimética é o estudo e aplicação de processos, sistemas e estruturas encontrados na natureza para resolver problemas humanos. A ideia central é observar como as plantas, os animais e os ecossistemas enfrentam desafios complexos e, então, adaptar estes princípios para desenvolver inovações sustentáveis em áreas como engenharia, design, arquitetura, paisagismo, medicina e tecnologia. Alguns exemplos de biomimética incluem velcro, inspirado nas sementes de carrapicho que grudam em pelos e tecidos. O velcro usa ganchos e laços para imitar essa interação. Arquitetura.
O edifício Eastgate Center, no Zimbábue, usa um sistema de ventilação inspirado nos cupinzeiros africanos, que mantém temperaturas estáveis internamente, apesar das grandes variações de temperatura externa. Turbinas eólicas. Algumas turbinas têm lâminas inspiradas nas barbatanas da baleia jubarte, com ondulações que reduzem a resistência ao vento e aumentam a eficiência. Materiais autolimpantes. Superfícies inspiradas nas folhas de lótus, que repelem a água e se mantêm limpas e são usadas em tintas e revestimentos. A biomimética é muito promissora na criação de soluções que são mais eficientes e ecológicas, já que a natureza, através da evolução, muitas vezes otimiza recursos e energias para a sobrevivência e o funcionamento dos organismos. Então o que o Cardim trouxe é a parte da observação, né? Ele observou na natureza algo que era reproduzível como reproduziu aqui, então... O meu amigo, que é o maior especialista de orquídeas do Brasil, Luciano Zandoná, que alguém se dia conversar também... Opa, adoro essas pontes. Ele fala o seguinte, a resposta está na natureza, porque ele também é uma pessoa que vive no mato. Né? Ele anda muito mais do que eu no mato, inclusive. Né? Ele mora na Cantareira. Tá. Então, quando você começa a andar na natureza de verdade, né, eu falo, o paisagista sanitário não pode fazer expedição só de viveiro, expedição de ceasa. Entendi. Ele tem que andar na natureza. Quando você começa a andar na natureza, né, aquilo se abre como um livro para você. Você vai entendendo, você vai caindo as fichas, você fala, cara, é isso. E aí você volta cheio de coisas na mão para o trabalho na cidade. E eu sou muito grato à obra divina. Né? Eu acho que a gente recebeu esse planeta com essa natureza incrível. Né? Ela é perigosa? Claro que ela é perigosa, mas ela é incrível. Ela é incrível. E a gente tem que ter humildade de entender que isso está aqui, né? E tem que ser respeitado, tem que ser compreendido. A gente não pode achar que é melhor que ele. Né? Então, e a natureza ela é só mais perigosa quando a gente, por algum nível de imbecilidade, desrespeita ela. Né? Exatamente. Deixar o leãozinho no canto dele, a jaguatirica no canto dela, não querer cortar a árvore para desafiar as tempestades. Tá? Exatamente. Aí fica mais difícil. E eu tive a felicidade de estar com o Cássio Vasconcelos, que foi um grande parceiro teu de caminhadas por aí e de fotos lindas, né? É um grande fotógrafo. E eu vi a exposição dele na Nara Hessler, né? Que vocês andaram por lugares do Brasil. Então, só corroborando o que você acabou de falar das caminhadas, né? E eu acho que ele me mostrou no celular a capa do que seria o seu futuro livro, que está sendo lançado agora, inclusive, que é você em perspectiva a um ficus, era isso? É uma figueira nativa, né? É uma ficus gomeleira, é uma figueira que tinha aqui em São Paulo, por exemplo, em profusão. E um exemplar magnífico, né, que sobreviveu da floresta original, porque a floresta que a gente assiste hoje, ela na verdade são ruínas da floresta que os nossos tataravós viram, né? Não, em porte, em complexidade, em fauna, né? Em flora, em tamanho de árvores. Então, esse livro ele procura ser o Museu da Mata Atlântica e trazer para as pessoas o que era a Mata Atlântica original, como que ela se transforma, o que sobra nesse século XXI e caminhos para o futuro. Perfeito. Uma pessoa amiga da natureza. Isso que é o pior. Eu estou falando aqui para pessoas que amam a natureza que nem a gente. Não estou falando para alguém que tem que esmagar. A gravação desse episódio foi um desafio meteorológico. Tinha uma tempestade em formação, ventos fortes que acabavam atrapalhando um pouco a captação dos microfones. Mas o Ricardo Cardim foi um querido e ficou com a gente até o limite da tempestade e fez um convite para todos vocês. Meu caro, eu vejo aqui uma densidade enorme, né? Tem aí de todo aqui. Existe algum pensamento assim de qual por metro quadrado, que espécies? Por que a densidade é importante no paisagismo sustentável?
E eu sou totalmente contra o jardim minimalista. Tá. Eu sou favorável a ter grandes gramados para você tomar sol, brincar, tal, curtir como a praia, né? Que você tem a praia, tem a areia, você tem o mar, que é a floresta. Então, o bom paisagismo para mim é o que consorcia grandes gramados com grandes áreas vegetadas. Tá. Mas eu sempre trabalho pela biomassa, isso coloco até no meu livro. Eu tenho 3 chaves de importância no paisagismo brasileiro para mim. A primeira é respeitar a biodiversidade nativa. A segunda, ter bastante biomassa. A terceira, uso humano. Criança tem que subir em árvore, a gente tem que pisar na grama. Tem que ter fruto, tem que comer. Bem, falar sobre a biomassa. Quanto maior a densidade de plantas, a grosso modo, maiores os serviços ecossistêmicos. Menor temperatura, maior umidade do ar, menor barulho, menos poeira, maior retenção de chuva que vai filtrar no lençol freático, maior abrigo para a biodiversidade, enfim, um monte de benefícios, né? É óbvio, quando você entra num parque que tem árvores, a temperatura diminui drasticamente. Agora, quando você anda num paisagismo que só tem buchinho e grama esmeralda, grama chinesa, a coisa complica, o calor vem, né? Então, por isso também que eu bato muito na questão das árvores de grande porte na cidade. E parar de plantar resedar na cidade, parar de plantar IP-anão. Né? Porque a gente precisa de serviços ambientais amplos para nos proteger. E esse é o tipo de paisagismo que é o DNA evolutivo desse país, quando se refere à Mata Atlântica, pelo menos. Perfeito. Então, aqui eu respeitei essa biomassa e, de quebra, eu tenho todos esses benefícios que a biomassa traz para a saúde humana, física e psicológica. Perfeito. E você fez um trabalho desse muito interessante lá no Lago de Pinheiros, né? Isso. Lago da Batata. É. Que você tinha Enfim, eu morava lá do lado, né? Na época que você fez, tinha um posto abandonado, tinha uma araucária lá, que, né? Plantaram araucária e teve um canto ali que vocês colocaram uma densidade de... floresta de bolso lá. De bolso, é muita densidade. Né? Isso mesmo. Muito legal. Então o que acontece, né? O sistema de restauração florestal que eu faço, ele é muito diferente do que a academia faz. Né? Eu sigo várias diretrizes da academia com a diversidade, o recobrimento, mas na densidade eu não concordo de forma alguma com a academia. Não faz menor sentido você colocar uma árvore a cada 6 metros quadrados, quando trabalhos científicos que capoeiras de Mata Atlântica tem 8 árvores, 6 árvores por metro quadrado. Então quer dizer que eu, humano, coloco uma árvore a cada 6 metros quadrados e a natureza colocaria 48 árvores nesses 6 metros quadrados. Em benefício ao quê, né? O que a gente faz. Então, nem estética legal. Não, porque a gente faz isso por quê? Porque a gente segue a lógica do IBDF dos anos 70, a lógica do eucalipto, que é uma produção agrícola, não tem nada a ver com restauração. É outra coisa, mas eu acredito muito na competição, cooperação. A natureza brasileira evoluiu competindo e cooperando. Legal. Quando eu coloco a natureza junta, ela cresce absurdamente rápido. Né? Então eu fiz um pomar aqui no Brás, em São Paulo, eu coloquei uma frutífera da Mata Atlântica por metro quadrado. Os caras falavam que eu era louco. O que eu já ouvi de gente falar que eu sou louco, extremista, é porque tudo que é novo muda. Mas eu colocava aquela floresta lá, cara, o pomar fechou numa velocidade absurda, e aí o que acontece? Todo mundo se acotovelando, a planta pensa, se eu não produzir sementes, eu não vou deixar descendente. Então eu tenho que bombar de fruta e tenho que crescer. Todo mundo dá fruto. E aí enche de passarinho, aquilo vira um negócio maravilhoso. Muito mais do que esses pomarzinhos que a gente vê, que coloca lá os limão siciliano com uma areola de grama esmeralda em volta. Né? Então, a biomassa é uma grande chave do paisagismo sustentável no Brasil. E antes que seja engolido pela chuva ou pela escuridão da noite aqui, recentemente se lançou um livro, um novo livro, certo? Vocês já tinham lançado. Na verdade, ele é uma reedição. O meu primeiro livro foi o Remanescentes da Mata Atlântica, As Grandes Árvores da Floresta Original, que eu lancei em 2018, esgotou em 2020, e aí eu fiquei 5 anos melhorando esse livro, né, até conseguir patrocínio privado para lançar ele, e agora a gente vai lançar ele ampliado e revisado dia 13 de novembro na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi. Todo mundo convidado, gente, dia 13 de novembro, é uma quarta-feira, às 19 horas, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi. Vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigado. A gente vai sair daqui porque vai cair um pé d'água aqui agora. Cardim, brigadíssimo mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Precisar, tamo aí. Comente, inscreva-se, curta. Até a próxima. Tchau!